Se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu sou a chefe Marcela Martins. Eu ajudo mulheres a faturarem de 500 a 1.000 por semana com mini bolos, tá? Das cozinhas de sua casa. Mas vamos falar hoje sobre lucro. Olha, quando a gente fala de lucro, quem trabalha em casa, quem está produzindo de casa, está fazendo mini bolo, está fazendo confeitaria em casa, ou qualquer outro produto, quem trabalha em casa consegue enxergar claramente o que é lucro. O que é uma situação que a gente não vê, sabe quando? Sabe quando é que a gente não vê lucro? Quando a gente está trabalhando no mercado formal, né? Quando a gente tem um emprego convencional, que a gente tem ali um patrão, uma empresa, um horário fixo. Ali você não tem como enxergar lucro. Quem lucra nesses espaços são as empresas. Você, trabalhador do meu Brasil, você tem o seu salário e você batalha muito para ele, né? Então, se você trabalha em troca de um salário numa empresa de outra pessoa, você não vai ter lucro, você vai ter o seu salário, que é correspondente às suas atividades. Mas a gente que trabalha de casa, a gente que faz produção diária, de confeitaria, de doce, a gente consegue enxergar o lucro, porque ele é uma parte do que a gente vende, tá? Agora diz para mim, se você não sabe como o seu lucro chega, qual é o tamanho do seu lucro, significa que você está errando numa fasezinha antes. E qual seria essa fase? Olha, gente, hoje eu ia fazer um negócio, acabei não fazendo. Olha, eu ia virar a tela do Instagram para a gente ficar assim de bandinha, mas acabei não fazendo isso. Será que se eu fizer agora dá tudo certo? Vamos tentar. Se der errado, vocês me avisem. Porque eu quero que a gente fale assim, mas a coisa não tá boa não, né? Não tá boa não, gente. Vamos voltar pro lado normal? Coisas da vida. Eu quero depois que a gente fique assim, todo mundo na horizontal para dar certo, tá? Olha, voltando à história do lucro. Se você não sabe o tamanho do seu lucro, é porque um pedaço antes você tá errando, um passinho antes. O que eu quero dizer com isso? É que a gente só vai saber quanto a gente lucra, sabe quando? Quando a gente descobrir quanto a gente gasta. Pois é, eu já falei isso aqui uma vez. Se a gente... Bom dia! Tudo bom, Cassinha? Se a gente não sabe quanto a gente gasta, a gente não sabe quanto a gente lucra. E como é que a gente pode fazer para corresponder, para nas nossas encomendas enxergar lucro efetivamente ou ter? Muitas vezes você pode me dizer, Marcela, eu estou trabalhando tanto, mas não estou vendo o lucro entrar. Tem certeza? Você está tirando do que entra das suas encomendas o valor para cobrir os seus custos, o valor que está para aplicar, que está reservado a aplicar a um novo investimento? Esse é o lucro, né? O valor da sua mão de obra, você está separando tudo bonitinho, colocando, é como se cada coisinha fosse uma pecinha de encaixe numa casinha. Se você está botando a pecinha de encaixe numa casinha errada, vai faltar, vai sobrar pecinha, vai sobrar a casinha vazia, né? Então, você tem que estar prestando atenção nisso aí. Ontem, em uma conversa com outras pessoas que já produzem, estavam algumas alunas minhas, mas gente já do mercado, a gente estava falando justamente sobre isso, que o mercado hoje tá com uma possibilidade de lucratividade muito grande, especialmente se você tem um produto que ele tem uma facilidade de produção, se você consegue fazer de forma rápida, eficiente, com qualidade, né? Tem tudo isso, tem que manter esse padrão. E você tá podendo ter o lucro, por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão consumindo mais algumas coisas. A gente, nesse período que a gente está com outras possibilidades de convívio, né, limitada, a gente está consumindo outras coisas individualmente. Então tá aumentando o lucro para algumas pessoas, sim, né? E quando você tem uma encomenda, eu falava isso até num papo de uma orientação com uma das alunas. Quando você faz uma encomenda personalizada, você cativa o cliente e ele não quer mais só o seu produto no momento, numa data festiva. Aquilo ali vai reproduzir outros momentos do dia a dia, você vai entrar na vida do cliente assim, de várias maneiras, né?
Então, quando a gente fala de lucro, é preciso entender que o lucro, ele vem como parte do seu preço de venda, tá? Ele é uma parte do seu preço de venda. O lucro é uma porcentagem que você já determinou. A gente já falou disso uma vez em uma das lives aí. Falando em lives, a gente vai começar daqui a pouco uma temporada, né? A partir do dia 13 de outubro, a gente começa uma temporada de 10 dias, 2 lives por dia, tá? 2 lives por dia para eu te ensinar tudo a respeito de viver de mini bolos. Então, vai se preparando. Daqui a 10 dias, daqui para o dia 13, a gente continua tendo essas lives, mas dia 13 eu tô todos os dias com vocês, 2 vezes por dia, para a gente falar desse conteúdo. Por quê? Porque tem muita gente que continua mandando perguntas para mim e eu quero esclarecer para todo mundo junto, né? Não vamos fazer só... É que nem turma mesmo. Você tem uma dúvida que pode ser a dúvida de muita gente. Então é por isso que nas lives a gente consegue atender a mais pessoas, a tirar dúvidas de muito mais gente e fazer com que mais pessoas ainda consigam entender como é viver, investir, progredir na confeitaria trabalhando da cozinha de casa. Tá? Então já deixa anotado aí, 13 de outubro é uma data importante pra gente, tá bom? Nova temporada, Marcelinha, nova temporada. Bem, então vamos lá. Já que você descobriu que o seu lucro é uma parte do seu preço de venda, como é que você vai fazer para aumentar isso daí? Você pode aumentar o seu lucro com o mesmo produto? Já parou para pensar? Já se perguntou? Já teve nessa situação? Diga aí para mim. Ai, gente, tá tão friozinho hoje, vocês nem imaginam, do lado de cá do Atlético, tá ficando friozinho. Olha, a pequena parte do seu preço de venda, que é o seu lucro, você vai poder mexer com ela de várias maneiras, tá? Se você quer aumentar essa parte do seu lucro, normalmente o que você faz com os produtos que você, Divinos Bolos, com os produtos que você já tem na sua carta, no seu cardápio, é mexer numa alteração inicial de produto que você compra, né? Eu já falei sobre isso também. A gente pode mexer com algumas marcas, a gente pode incrementar ou diminuir algumas receitas. Isso vai fazer com que você possa brincar com o lucro. Quando você quer lucrar com uma encomenda, você não necessariamente tem que mexer com todos os produtos. Muitas vezes, um único produto vai fazer com que o seu lucro aumente. O que eu quero dizer com um único produto? Marcela, vamos lá, eu uso 5 produtos para a gente fazer a massa. Se eu pego, por exemplo, a margarina, né? A margarina numa boa promoção, preço legal. Compro em quantidade além, né, do que normalmente eu venho comprando e tenho condição de estocar, vai chegar um momento que você vai estar vendendo seus mini bolos e aquela margarina mais barata que você está colocando na produção vai te aumentar o lucro, né? Por quê? Porque vai diminuir o seu custo. Outra coisa também que a gente pode mexer para aumentar o lucro é fazer o quê? Quando o cardápio da gente já está há um certo tempo, com aquela mesma frequência para os nossos clientes, lançar um produto que tenha uma variação. Por exemplo, você tem... Eu vou fazer para sábado que vem. É sábado que vem, gente? Sábado que vem tem mão na massa? Sábado desta semana eu vou fazer um bolo, assim, para criançada que ama, mas também é um bolo tradicional. Eu acho que esse foi um dos primeiros bolos de chocolate que eu fiz na vida. Deve ter sido um dos primeiros ou o primeiro. Eu vou fazer um bolo de chocolate base nega maluca, mas nega maluca a la Marcela, né? Tem todo um esquema aí diferenciado para ser a la Marcela, mas que eu quero mostrar para vocês no sábado que vem. É um bolo de baixo custo, é um bolo que tem já o incremento de ter uma certa fama e que se eu coloco nega maluca com recheio de beijinho, nega maluca com recheio de brigadeiro, com recheio de paçoquita, esses recheios que para mim tem a mesma base e acabam tendo um custo muito similar, eles podem agregar um valor e aumentar o lucro daquela minha produção. Porque o meu mini bolo vai custar a mesma coisa de sempre. Só que quando eu ponho um recheio tipo A, B ou C, eu tenho uma variação.
Lógico, tá o preço do meu recheio ali, mas aquilo começa a aumentar a venda daquele meu produto inicial, daquele bolo nega maluca, e conforme eu aumento a minha venda, eu também consigo aumentar o meu lucro, tá? Então a gente tem que enxergar toda a cadeia, todo o processo para a gente ver aonde o nosso lucro, de onde o nosso lucro está vindo. E o que eu faço com o lucro, gente? O lucro você vai pegar e vai aplicar. Quem falou aqui no começo, minhas forminhas, não encontro mais formas para comprar. O lucro que você teve nas suas vendas iniciais, ele repõe o seu material e ele te ajuda a investir na aquisição de novos materiais, né? Você vai poder comprar novas formas. Vem aí, temporada natalina, né? Você já devia estar comprando desde julho que eu tô falando. Começa a ver os produtos que você vai querer usar para o Natal. Começa a estocar. Por quê? Porque a oscilação do mercado esse ano e a dificuldade de aquisição de alguns produtos que vêm de fora do Brasil vai ser um grande fator que vai aumentar o preço de tudo. Oi, Claudinha! Vai aumentar o preço de tudo quando estiver pertinho do Natal e você quiser comprar. Então, você precisa já começar a sua estocagem. Mas, Marcela, eu tô começando agora com mini bolos. Eu não vou nem pensar no Natal, porque eu já tô aqui. Ontem mesmo, eu também recebi... Cadê? Recebi ontem fotos da Socorro com vários mini bolos. Socorro já tá aí mais avançada na turma, fazendo todas as receitas, tirando dúvida. A gente tá quase falando todo dia, né, Socorrinho? Tirando dúvida. E ela já tem condição. Olha, ela não tem nem um mês. Aliás, vai fazer um mês semana que vem. Mas ela já tem total condição. Já tá com o cardápio feito, já tá atendendo encomenda, mas já pode começar a pensar nas datas especiais que a gente vai ter agora nesse segundo semestre. Marcela, eu consigo lucrar mais do que o normal nas datas especiais? Depende da sua estratégia. Que estratégia você vai querer utilizar? Vai ser criar um sabor diferente ou ter uma embalagem diferente, ter uma fita diferente para colocar, enfim, um adorno. O que você vai fazer para lucrar mais no fim do ano? Deixa eu só tirar aqui esse... Pronto. O que você vai fazer para lucrar mais no fim do ano? A sua estratégia, normalmente, o que a gente pensa direto é criar um novo sabor. Mas nem sempre é só isso, né? Você pode ter um novo sabor para a época, para as festividades. Você vai entender que as encomendas nesse período são encomendas elevadas, são encomendas que tem um volume muito grande, o que é muito bom pra gente, né? A gente sabe disso. Já teve ano de eu conseguir produzir para ceia de mais de 8 famílias e não consegui produzir para mim. Isso foi feio. Mas de última hora eu consegui fazer alguma coisa, mas durante o processo da produção das encomendas eu não consegui fazer da minha própria casa, né? Já viu? Mas o que você pode fazer para lucrar nesse fim de ano atendendo encomendas? Primeiro, faça suas encomendas, faça uma agenda de encomendas com antecedência. Comece a anunciar que você já está aceitando encomendas para o Natal, que os sabores que você vai disponibilizar são sabores limitados, né? A gente tem aí alguns ingredientes que não vamos conseguir uma grande quantidade. Então você tem que dizer, avisar o seu cliente, sinalizar para ele que você tem uma limitação de atender aquele sabor e que você já está começando a fazer a sua agenda. A gente está em outubro, né? Novembro, daqui a pouquinho. Já começa a anotar a sua agenda, conferir sabor, pode ser Natal e Ano Novo para algumas pessoas. Se você quiser fazer alguma promoção unindo as duas datas, maravilha, faça. Isso vai fazer com que as pessoas... Oi, Núbia! Oi, Simone! Tudo bom? Isso vai fazer com que as pessoas lembrem de você nesses dois momentos e que pessoas diferentes, às vezes, possam estar nesses encontros e aí conhecendo o seu produto. Comece a fazer a sua agenda para o Natal agora em novembro. Marcela, qual é a melhor época para eu dizer, para eu revelar, né? Às vezes a gente fica assim com medo de falar o que vai fazer para o Natal para ninguém copiar. Não se preocupa com isso, porque os seus clientes
conhecem o seu produto, eles te indicam. Aqueles que vão conhecer através dos seus clientes, a grande maioria, se você é uma pessoa preocupada com a qualidade do que você faz, tenho certeza que também vai ser para eles uma excelente experiência. Oi, Silvânia, tudo bom? Então, presta atenção. Qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para você revelar os seus sabores dessa data especial que está vindo por aí, que é o Natal, né? Festividade de fim de ano. Faça isso no início de dezembro. Ou, como eu gosto de fazer, eu sou uma pessoa planejada, eu gosto de fazer na última semana de novembro. Eu tenho uma coisa assim com últimas semanas de meses. Então, a última semana de novembro, eu já é quase ali 30 dias para a data do Natal, né? Obviamente. Então, ali eu já começo a anunciar. A partir dali, do primeiro anúncio, eu já tenho que ter lápis e papel na mão para fazer a agenda, para ver quem quer o quê, quantas unidades, tudo direitinho. E aí, não faça, Marcela, eu vou trabalhar com o meu cardápio normal e vou trabalhar com o meu cardápio de Natal, tudo junto ao mesmo tempo. Tome cuidado para você não enlouquecer e meter os pés pelas mãos, tá? Se certifique que você vai dar conta de fazer o seu cardápio normal e o seu cardápio de fim de ano. Normalmente as pessoas optam por fazer produções só para o cardápio especial. Se por acaso aparece algum cliente que diz a você: poxa, Marcela, eu queria tanto, além desses do Natal, aquele outro sabor que você tem, não dá para fazer? Aí é uma questão que você vai avaliar, tá? Normalmente, se partir de uma base muito parecida, eu consigo fazer sem nenhum problema. Mas, na hora de anunciar, dê prioridade ao seu momento, ao seu cardápio temático, até porque ele vai ter uma diferenciação de preço, ele vai ter um caráter especial de sabores e que você vai poder, com certeza, ter um lucro nesse segmento. Desculpa. E aí, outra pergunta que também surge. E no fim do ano, a gente pode ter uma embalagem temática ou é melhor não ter? Vamos pensar o seguinte, os nossos produtos, normalmente para o fim do ano, as pessoas montam mesas de jantares, almoços, enfim. Não é aquela coisa assim que vem para a mesa, de prato em prato a refeição, ou você faz lá na panela e traz o seu prato. Não é assim, né? A gente tem uma mesinha mais organizada, seja o que for, minha gente. O que graças a Deus, for permitido colocar na nossa mesa para a gente jantar no fim do ano, a gente tem que agradecer. E aí, se os seus mini bolos forem encomendados, pensa bem comigo, você vai ter que abrilhantar a mesa de alguém, né? Então você vai mandar tudo numa caixinha só, mas tenha o cuidado e a atenção de em cada um dos mini bolos você ter a decoração bem feita, os acabamentos bem feitos e tudo isso deixar na mesa. Eu gosto sempre já de também dar alguma ideia, por exemplo, alguns clientes que eu falo por WhatsApp, é bom você perguntar, vai colocar em alguma louça especial para você pensar já a montagem para aquele cliente, dar aquela atenção, né, para ele, ou para ela. Você tem algum prato, tá pensando em montar em alguma louça especial para eu poder ver? E aí te manda a foto da louça, você já dá as indicações de como vai montar. Se coloca 10 mini bolos embaixo, 15 em cima, enfim, veja a melhor maneira que você pode dar mais essa informação para o seu cliente, né? E, obviamente, não esquecer de agradecer. As encomendas do fim do ano, essas que entram em épocas de Natal e Ano Novo, são encomendas super importantes, porque muitas vezes são clientes que aparecem pela primeira vez na nossa cartela. Oi, Guga! Bom dia, amor! São clientes que aparecem pela primeira vez na nossa cartela e que podem ficar para o novo ano, tá? Oi, Polly, bom dia! Então, se ficar para o novo ano, maravilha! É bom a gente ter também essa atenção de depois das festividades. A gente tem ali aqui em Portugal, a gente tem uma tradição, quer dizer, a gente não, né? Mas enfim, os portugueses têm uma tradição aqui no dia de Santos Reis, no dia dos Reis, que é ali 7 de janeiro, né? Fazer o bolo rei
e o bolo rainha, né? Tem o rei e a rainha. Então, é você lembrar de, nessa data, falar com o seu cliente, perguntar como foram as festividades e sinalizar que você vai estar com ele o resto do ano, se ele assim quiser, tá? Então, é importante a gente pensar nisso. A lucratividade que se tem normalmente nesse período de dezembro é uma lucratividade que sustenta a gente até normalmente, tá? Até fevereiro. Por quê? Porque a gente sabe que depois do carnaval é que a vida vai começar efetivamente, né? Então, até lá as encomendas dão uma certa diminuída. Para quem tá no Nordeste, a gente sabe que tem a época de férias. De repente, as pessoas saem dos centros urbanos e vão para praias, vão para o campo, enfim. Esse ano, quando a pessoa puder fugir de casa para um lugar, para se isolar em outro lugar, vai fazer. A gente pode apostar nessa possibilidade. Então, como é que você pode mandar? Lembram que a gente já falou sobre congelamento de mini bolo que dá para fazer? Como é que você descongela? Como você consegue produzir mini bolo rapidamente? Então, são todas essas informações que você vai usar nesse mês de janeiro, com certeza, para poder não fazer o seu número de encomendas cair tanto, porque é normal que janeiro, em algumas cidades, alguns estados, isso dê uma diminuída, especialmente quem tem a possibilidade de fugir para a praia, né, passar um mês aí de férias na praia. Mas é férias dos outros, a gente quer continuar trabalhando e faturando o nosso dinheiro, né, até porque, minha gente, estamos precisando. Outra coisa, a lucratividade também que você pode ter com os seus mini bolos vai depender do tipo de embalagem que você está usando. Eu tenho visto aí algumas reclamações. Oi, Renatinha, bom dia. Eu tenho visto algumas reclamações a respeito de não encontrar embalagens XYZ. Gente, do meu Brasil baronil, do meu coração, existem embalagens que vocês podem produzir. Existem embalagens que são simples, justamente porque a gente pode encontrar em qualquer cidade ou a gente pode fabricar essas embalagens. Então, tenham atenção a isso. Por quê? Porque não adianta você querer sempre aquela embalagem chiquérrima se ela vai faltar no momento que você mais vai precisar, se você não vai encontrar nas lojas por aí, tá? Então pense nisso também. Não gaste rios de dinheiro com embalagens se você tem opções que são tranquilas de você produzir ou encontrar e que são adequadas ao seu produto. Tá? Isso é um ponto super importante, porque às vezes a gente fica nessa, né? Eu queria tanto aquela embalagem que eu acho tão elegante, tal. Tá na hora? É esse o momento de você investir naquela embalagem? Carérrima? Não tá, né? Então segura as pontas aí. Gostosuras Três Marias, bem-vinda! Segura as pontas aí e faz esse investimento quando o seu lucro tiver maior. Agora, pergunta importante, pergunta de prova. Você, além de investir corretamente o seu lucro, você guarda o seu lucro? Guarda parte do seu lucro? Ou não? Você quer gastar todo o seu lucro? Vou dizer uma coisa para vocês. É importante a gente guardar lucro. Sabe por quê? Já falei, né? A gente só tem lucro quando a gente mesmo está produzindo. A gente é o dono do negócio. Se você trabalha para outra pessoa, lamento, você não vai ter lucro na sua vida. Você pode ter lucro de conhecimento, você pode ter lucro de conhecer pessoas, situações e tal. Mas lucro financeiro a gente tem quando a gente é o próprio dono do negócio, né? Então é importante. Se você quer ter lucro na vida, você tem que virar o dono do seu negócio, tá bom? Então, fica atento a isso. Bem, vamos lá. Guardar o lucro é importante? É importante. Você não precisa investir todo o seu lucro. Você pode guardar, porque existem investimentos que são de baixa escala e existem investimentos que são mais elevados, que são investimentos que você vai precisar, por exemplo, quando a sua produção estiver muito elevada e você precisar comprar mais formas, ou você precisar de um forno maior, ou você precisar de uma batedeira sobressalente, não ser só a sua ou só o seu bracinho, né? Então, é importante você investir parte do lucro, mas você também reservar uma parte desse lucro para planejamentos futuros. Então, fica sempre atento a isso. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês.
Quem sempre tá mandando aí para mim as perguntinhas a respeito das formas, das massas e dos tamanhos, eu quero dizer o seguinte, meus amores. A massa que a gente faz é uma massa que normalmente a gente encontra os ingredientes em qualquer lugar. Se você quiser fazer uma variação de sabor, outro dia me perguntaram a respeito de cupuaçu. Ai, teve uma outra fruta também que eu agora não me lembro. E agora? Pra eu lembrar? Não sei, gente. Alguém me perguntou um sabor de fruta aí. Não anotei, mas passou. Mas olha, se você quiser usar uma fruta da época para a sua produção de mini bolo agora, você tem que pensar o seguinte, é a melhor opção para já, né? Fruta de época tem preço mais barato. Então, pode utilizar e você vai trabalhar dentro da sua massa básica. Eu tenho na nossa maratona aí, na nossa temporada de lives, que vai começar a partir de 13 de outubro, eu vou falar sobre isso e alguns outros detalhes. Eu também adoro maçã. E aqui eu queria tanto fazer castanha do Brasil ou castanha do Pará, né? Mas aqui, minha gente, é preço de ouro. Se alguém quiser vir a Portugal e trazer para mim, eu fico feliz. Mas é preço de ouro, não tá dando. Eu queria muito fazer castanha do Pará com cupuaçu, com aquela geleinha de cupuaçu dentro, assim. Eu sou tão apaixonada por aquilo. Mas não rolou, né? A castanha do Brasil aqui é preço de ouro, não tá dando. A gente tem que considerar isso, né? Meu filho, a vida é dura, a vida é dura. Eu consigo fazer, né, castanha portuguesa. Agora, se vocês quiserem castanha portuguesa, ó, que luxo. Vocês vão achar um luxo castanha portuguesa. Mas, pra mim, tá chegando na época, tá começando o outono, né? Começou o outono já, então castanha portuguesa tá barata. O povo tá aí tostando na rua castanha para todo lado. Toda esquina tem um negócio de tostar castanha. Mas, sabe para que ela serve? Aliás, quem gosta de trabalhar com oleaginosa, experimenta sempre. Se você tem uma diferente, experimenta sempre colocar em massa de bolo. Fazer substituição de parte da farinha de trigo por farinha de oleaginosa e ver a textura. Para o mini bolo, sabe por que fica muito bom no mini bolo? Porque a porção de massa é pequena, né? É em torno aí de 80, 85 gramas numa forma. E aí, quando você... Gente, eu falo de mini bolo, a boca enche d'água, mas eu não tô podendo. Não vou comer sábado só com vocês. Prometi que eu ia passar essa semana sem comer mini bolo, só vou comer sábado com vocês. Substituir parte da farinha, tá? Olha, se você dividir a quantidade total de farinha do seu bolo em 3 partes, você pode colocar a farinha de oleaginosa, tá? E aí você vai ver como a textura do seu bolo muda, ela fica mais fofinha. Agora o farelo também dá uma aumentada, né? Porque não tem tanto glúten, a gente perde uma parte de glúten, então a massa fica um pouco quebradiça. Tem que tomar cuidado com o recheio para não ser muito úmido, ser um recheio mais compacto para ajudar a sustentação. Mas experimenta fazer. Qualquer dia eu vou fazer um mini bolo totalmente funcional. Eu tenho uma receita de um bolo grande que eu ainda não testei para mini bolo, porque vocês sabem que tem que fazer o equilíbrio de fórmula, que é assim, bagaço de laranja, beterraba ralada, cenoura ralada, não leva nada de farinha, mas fica um bolo. Bom para você fazer criança comer algumas coisas, especialmente grande quantidade de fibra, né? Então, qualquer dia a gente faz essa receita aqui ao vivaço. Quem tiver dúvidas é só mandar. Obrigada!